Meu nome é Cristina, e estou pronta para abrir minha alma, contar o que escondi até de mim mesma por tanto tempo. Mergulhe na minha história, e juro que você não vai conseguir parar de ler. Deixe seu like e se inscreva para saber o que acontece depois. Meu nome é Cristina Ferreira, tenho 56 anos e sou viúva. Se você pensa que fico sentada na janela tricotando, mexendo num lencinho e suspirando pelo passado, está enganado. Meu marido Antônio faleceu há 14 anos. E claro, no começo o mundo desabou. O vazio em casa, o silêncio que zumbia nos ouvidos e as lembranças que queimavam o coração como o frio de Lisboa em janeiro. Pensei que nunca sairia dessa escuridão, que a vida era agora só sombras do passado. Mas a vida é como a caldeirada da vovó. Parece tudo previsível, e de repente bam, um sabor novo que muda tudo. Meus salvadores foram minha filha Beatriz e o marido dela, Renato. Eles se tornaram minha luz, minhas asas, quando eu pensava que não voaria mais. Mas o destino, como a vizinha Dona Lourdes com suas fofocas infinitas, sempre sabe como jogar uma surpresa que deixa o coração parado e os pensamentos confusos. Quando Beatriz trouxe Renato pela primeira vez para nossa casinha aconchegante nos arredores do porto, olhei para ele com desconfiança. Alto, com cabelos escuros meio bagunçados, sorriso bondoso e uma barba leve. Parecia um bom rapaz. Mas pensei que Beatriz precisava de alguém mais forte e mais sólido. O coração de mãe, sabe como é, sempre quer o melhor para o filho, como naqueles filmes antigos onde a heroína encontra um príncipe num cavalo branco. Mas depois de um ano, o casamento deles começou a rachar como o velho assoalho de madeira da nossa varanda na quinta. Ora discutiam sobre quem devia comprar pão, ora brigavam por causa de qual série assistir no fim de semana. Beatriz, toda parecida comigo, teimosa como o inverno português, e Renato, embora paciente, às vezes não aguentava a pressão dela. Eu só balançava a cabeça e pensava, a juventude, quando vocês vão aprender? Mas a vida, como a neblina pela janela, me jogou uma surpresa da qual ainda não consigo me recuperar. Tudo começou com pequenas coisas. Renato não era apenas um genro, era alguém que sabia cuidar. Ora rachava lenha para a lareira, ora trocava a lâmpada do corredor, ora simplesmente sentava na cozinha e começava a contar como na sua oficina mecânica consertou o carro de algum cliente importante que quase brigou com ele por causa do preço. Suas histórias eram como velhas comédias portuguesas, simples, mas tão calorosas que eu sorria sem querer. E toda vez que ele me olhava com aqueles olhos castanhos, eu parecia esquecer que já passava dos 50. O cuidado dele era como um chá quente de erva cidreira numa noite fria, discreto, mas tão necessário. Lembro como uma vez fiquei de cama com gripe. Lá fora a chuva portuguesa caía sem parar, e eu estava debaixo de 2 cobertores, me sentindo arrasada. Renato apareceu, fez chá de camomila com mel, trouxe meias quentes que achou no armário e disse sorrindo, Dona Cristina, agora a senhora é como uma imperatriz no seu palácio. Eu ri mesmo com a garganta doendo, e senti algo dentro de mim descongelar. Ou aquela vez quando ele consertou meu velho aspirador português que eu já ia jogar fora. Este guerreiro ainda vai servir, declarou orgulhoso, limpando as mãos num pano velho. Eu sorri sem querer, olhando seu rosto satisfeito. Esses momentos me faziam sentir que eu não estava sozinha, que alguém cuidava de mim. Mas tudo mudou numa tarde úmida de outono. Lá fora a chuva batia na janela de metal, como se acompanhasse meus pensamentos tristes. A solidão pesou como um casaco pesado, e eu estava sentada na cozinha olhando para o chá frio. As lembranças de Antônio vieram com força renovada, como dançávamos ao som do toca-fitas na juventude, como ele ria quando eu colocava sal demais na sopa, como me chamava de Tininha e prometia que estaríamos sempre juntos. Eu quase me afoguei nesses pensamentos quando Renato apareceu na porta. Dona Cristina, hoje a senhora está como nos filmes antigos, tão pensativa, disse ele, e nos olhos dele brilhou uma sincera ternura. Ele notou meu perfume, aquele mesmo que ele me deu de aniversário. Cheira como o jardim de verão depois da chuva, acrescentou. Eu senti as bochechas pegando fogo. Foi você mesmo quem escolheu, respondi tentando esconder o embaraço, e fui atrás dele para a cozinha. Lá já flutuava o aroma de um bolo fresco. Decidi mimá-lo com torta de cereja com canela. Como naqueles tempos quando a casa estava cheia de risadas, o cheiro tomava conta da cozinha, e Renato, ao respirar fundo, revirou os olhos de prazer. Dona Cristina, a senhora é feiticeira. Estou perdido com essa torta, exclamou sentando-se à mesa. Coloquei a forma quente na frente dele e sentei-me em frente, cruzando os braços no peito. Agradecer por quê? Perguntou ele quebrando um pedacinho da casquinha crocante. Suspirei e sorri fracamente. O sorriso não veio fácil.
Fazia tanto tempo que eu não sorria de verdade que quase esqueci como se faz. Por não me deixar afogar na solidão, disse baixinho. Renato não respondeu imediatamente, mas nos olhos dele passou algo quente, quase familiar. Ele provou a torta, acenou satisfeito e de repente disse: sabe, se a senhora começar a agradecer assim, vou aparecer todo dia. Balancei a cabeça, mas não consegui segurar outro sorriso. Só cuidado, sou uma anfitriã exigente. Brinquei surpresa com a leveza na minha voz. Aquela tarde foi especial. Pela primeira vez em anos senti que não queria me esconder na minha casca. Renato estava sentado na frente, tomando chá e me olhando como se me visse pela primeira vez. Dona Cristina, sabia que a senhora tem uma voz como locutora de rádio antiga, tão quente, com uma nota de força? Eu escutaria por horas, disse ele de repente. Fiz um gesto de descarte. Ah, bobagem. Mas por dentro tudo tremeu. As bochechas acenderam e o coração parou como se esperasse algo maior. Não, é sério, continuou ele. Com a senhora é fácil conversar. Não como com Beatriz, ela já parte pro ataque se algo não é do jeito dela. Suspirei. Beatriz herdou meu temperamento, teimosa como o inverno português. E eu penso nisso mesmo, disse pensativa. Será que com ela é tão difícil assim para você? Renato olhou para mim, sorriu e disse: e a senhora está oferecendo uma alternativa? Fingi que não entendi a piada e peguei a xícara, mas por dentro tudo virou de cabeça para baixo. Era vergonha, ansiedade ou talvez expectativa. Naquele momento entendi que os sentimentos que começaram a nascer em mim não iam embora. Era loucura, claro. Aos 56 anos me apaixonar pelo genro, mas nessa idade a loucura fica especialmente doce. Começou minha luta interna, dever de mãe, bom senso e esse sentimento novo e sedutor que fazia o coração bater mais rápido. Passaram-se algumas semanas. Renato começou a aparecer mais, e cada visita era como um gole de ar fresco. Um dia ele trouxe um buquê de flores do campo, margaridas e malmequer escolhidos em algum lugar fora da cidade. Dona Cristina, essas flores simples combinam com a senhora, disse ele, e me senti como uma garota recebendo flores pela primeira vez. Coloquei as margaridas num vaso velho, aquele mesmo que eu e Antônio compramos no mercado nos anos 90, e sorri sem querer. Outra vez ele me ajudou a revirar um baú velho no depósito. Encontramos minhas fotos antigas. Eu jovem, num vestido florido, rindo num piquenique perto do lago. A senhora ainda é assim, disse ele baixinho, e peguei seu olhar cheio de um calor inexplicável. Fiz um gesto de descarte, mas o coração disparou. Um dia decidimos ir para a quinta para arrumar o jardim. Beatriz estava viajando a trabalho e Renato se ofereceu para ajudar. Mexemos nos canteiros, rimos quando ele pisou sem querer na mangueira e se molhou todo. Pronto, agora pareço um afogado, riu ele se sacudindo. Dei-lhe uma toalha velha e nossas mãos se tocaram sem querer. Congelei sentindo o calor da palma dele passar por mim. Dona Cristina, em qualquer aldeia a senhora seria rainha, piscou ele. E eu ri tentando esconder o quanto suas palavras me tocaram. Mas teve outra tarde que virou tudo de cabeça para baixo. Decidi fazer sua torta favorita de peixe com batata. Aquela mesma que minha mãe fazia. Quando Renato entrou na cozinha, os olhos dele brilharam. Dona Cristina, a senhora vai me acabar? Riu ele sentando-se à mesa. Coloquei o prato na frente dele e ele, ao provar um pedaço, fechou os olhos de prazer. Meu Deus, isso é melhor do que eu poderia imaginar, murmurou. E eu não consegui segurar o riso. Vai ter que vir mais vezes, pisquei mexendo na ponta do avental. Fez uma pausa. Renato me olhou com um olhar longo e pensativo. E se eu for sincero, começou ele inclinando-se um pouco mais perto. Faz quanto tempo que a senhora não se sentia tão viva? Congelei. A pergunta me pegou desprevenida. Acho que desde que eu não terminei. Nós dois sabíamos o que eu queria dizer. Fico feliz de ver a senhora assim, acrescentou suavemente, e suas palavras me arrepiaram até os ossos. Ele se levantou, foi até a janela e enfiou as mãos nos bolsos. Lá fora ainda chovia e a luz dos postes refletia nas poças. Amanhã tenho a noite livre, disse ele casualmente. Senti os lábios se abrindo num sorriso. Por que não? Acenei. Mas saiba que sou uma cozinheira exigente. Renato deu uma risadinha. Estou pronto para os desafios. Ele ficou mais alguns minutos e antes de sair se virou e inclinou levemente a cabeça. Até amanhã, Dona Cristina, disse baixinho, e fiquei parada ouvindo a porta da frente fechar. Mas a história não acabou aí. Algumas semanas depois aconteceu algo que ainda não consigo explicar. Decidi arrumar o sótão onde estavam guardadas as coisas velhas do Antônio. Renato se ofereceu para ajudar. Reviramos caixas, rimos de cartões antigos e achamos bugigangas esquecidas.
Numa das caixas encontrei um medalhão velho, presente do Antônio no nosso primeiro aniversário. Congelei sentindo as lágrimas subirem. Renato percebeu e sem dizer palavra colocou a mão no meu ombro. O toque dele era tão quente, tão familiar, que me encostei nele sem querer. A senhora não está sozinha, dona Cristina, disse baixinho, e senti a parede que construí por anos desabar. Fiquei sentada no sótão apertando o medalhão e pensando, como assim? Por que sinto isso? Porque justamente ele. Dentro de mim lutavam duas vozes. Uma gritava, Cristina, cai na real. Isso é genro, isso é errado. E a outra sussurrava, você está viva? Você sente, você respira fundo de novo? Não sabia o que fazer com esses pensamentos, mas toda vez que Renato aparecia eu me pegava esperando seus passos, seu sorriso, sua voz. Dias depois teve outra tarde que não vou esquecer. Beatriz atrasou no trabalho e Renato apareceu com uma garrafa de limonada caseira que ele mesmo fez. Dona Cristina, essa é minha receita secreta. Prove, disse ele servindo a limonada em copos antigos que eu guardava desde os tempos antigos. Sentamos na varanda ouvindo os grilos cantarem e conversamos sobre tudo, sobre a vida, sobre sonhos, sobre como o tempo voa. Ele de repente me olhou e disse, sabe, com a senhora me sinto mais livre, sabe, como se pudesse ser eu mesmo. Congelei sem saber o que responder. As palavras dele eram como faíscas que acenderam em mim algo esquecido há muito tempo. No dia seguinte achei na caixa de correio um bilhete simples escrito à mão. Dona Cristina, obrigado por ontem. A senhora é especial. Fiquei ali segurando aquele papel sentindo o coração bater forte. Era loucura, mas eu não conseguia parar de pensar nele, no sorriso dele, na voz dele, em como ele me olhava como se visse não apenas sogra mas uma mulher. Mas não é só isso. Um dia Renato e eu decidimos fazer um pequeno concerto na quinta, pintar a cerca velha. Beatriz estava ocupada e trabalhamos só nós dois. O sol queimava, a tinta cheirava forte e rimos quando sem querer passei o pincel no rosto dele. Pronto. Agora você é pintor de verdade, pisquei. E ele rindo respondeu, e a senhora é artista-chefe. Naquele momento me peguei pensando que pela primeira vez em anos me sentia não apenas viúva, não apenas mãe, mas uma mulher que pode rir, brincar, viver. Renato de repente ficou mais sério e disse, Dona Cristina, a senhora sabe como é raro encontrar pessoas com quem é tão fácil estar? Só acenei com medo que a voz entregasse minha agitação. Mais uma semana depois aconteceu algo que me confundiu de vez. Achei no armário um disco velho, aquele mesmo que eu e Antônio dançávamos na juventude. Renato ao vê-lo sugeriu, que tal a gente ouvir? Tem um tocadiscos velho no carro. Colocamos o disco e sob o chiado da agulha soou a melodia. Renato de repente estendeu a mão. Dona Cristina, uma dança? Ri, fiz gesto de recusa mas ele insistiu e cedi. Dançamos na varanda sob a luz do poste e senti como se o tempo parasse. A mão dele era quente e o olhar tão sincero que esqueci de tudo, da idade, de que ele era genro, de que isso era errado. Mas a história teve uma nova reviravolta. Uma noite quando estava na cozinha revirando velhas cartas do Antônio, ouvi Beatriz e Renato brigando. As vozes vinham do quarto ao lado, ásperas, zangadas. Beatriz gritava que ele passava tempo demais em algum lugar e Renato respondia que ela não o entendia. Congelei sentindo o coração apertar. Será que é por minha causa? Será que me tornei motivo da separação deles? A culpa caiu como pedra pesada. Mas ao mesmo tempo não podia negar que toda vez que Renato olhava para mim eu me sentia viva. No dia seguinte ele veio sozinho. O rosto estava mais sério que o normal. Dona Cristina, posso conversar? Perguntou. E senti tudo apertar por dentro. Sentamos na cozinha e ele começou. Não sei como explicar isso, mas com a senhora me sinto outra pessoa. Com Beatriz tudo é complicado e com a senhora tudo é simples. Fiquei calada com medo de dizer algo que destruísse aquele momento. Mas dentro de mim havia um furacão. Renato, finalmente soltei. Isso não é certo. Você sabe quem eu sou para você? Ele acenou mas o olhar era tão penetrante que não consegui desviar. Eu sei, disse baixinho, mas não consigo parar de pensar na senhora. Não sabia o que responder. Dentro de mim lutavam amor, culpa, medo e esperança. Entendia que estava na beira do abismo mas ao mesmo tempo não podia negar que pela primeira vez em anos me sentia viva. Toda vez que Renato tocava a campainha eu me pegava esperando por ele, por seus passos, por seu sorriso, por seu calor. Era loucura mas era tão doce, tão vivo. Passou mais uma tarde quando estávamos de novo na quinta. Beatriz viajou para a casa de uma amiga e Renato sugeriu ajudar a colher a safra. Colhemos maçãs no pomar, rimos quando uma delas caiu na cabeça dele. Pronto, agora sou Newton de verdade, brincou.
E ri como não ria há anos. Em algum momento ele parou, me olhou e disse: Dona Cristina, sabia que a senhora torna o mundo melhor? Congelei sentindo as palavras dele penetrarem direto no coração. Você fala demais, respondi tentando esconder a agitação. Mas ele só sorriu e no sorriso dele havia algo que me fez esquecer de tudo. Não sabia aonde isso ia levar. Toda manhã acordava pensando: Cristina, cai na real. Mas toda tarde, quando o Renato tocava a campainha, eu sentia que estava viva. Pela primeira vez em anos esperava o amanhã com ansiedade, com agitação, com a sensação de que a vida estava batendo na minha porta de novo. Talvez seja loucura ou talvez seja o destino que decidiu me dar mais uma chance. Afinal, quem disse que o amor vem só uma vez?